Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o capítulo 29 do livro dos Salmos. A natureza, de um modo geral, apresenta a pessoa de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é muito claro que tudo aquilo que há na natureza fala da presença de Deus, do poder de Deus. E é exatamente sobre isto que este capítulo vai falar. Efetivamente, nós vamos encontrar, não só neste capítulo 29, mas também o 30, nós vamos encontrar como Deus é poderoso e grande. Então passemos a olhar para este capítulo 29 e a ver aquilo que Deus tem para nos dizer. Diz assim a palavra de Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O homem deve dar este tributo de louvor, de glória a Deus. É, no fundo, a razão também para nós existirmos. Cada um de nós não anda cá só por andar. Você não está aqui a mais, não foi uma obra do acaso, não é um acidente a sua existência de forma alguma. Você existe para dar glória e louvor ao nome de Deus. Muitas pessoas acham que estão aqui a mais, que enfim não servem para nada, nunca fizeram nada de jeito. Isso são mentiras que você não pode deixar que tenham raízes na sua mente. Muda a sua maneira de pensar. Esse tipo de pensamentos não contribui para que você seja uma pessoa mais feliz. Esse tipo de pensamentos não contribui para que você seja diferente. Você não está aqui por acaso, você não é obra de um acidente, você não é também um fruto de um esquecimento do seu pai ou da sua mãe. Não, você é uma obra preciosa. E por isso, por ser uma obra tão preciosa, a razão da sua existência é dar louvores a Deus, dar tributo de gratidão ao Senhor que criou todas as coisas. Por isso o salmista diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Este versículo é um dos versículos talvez mais citados por muitos cristãos. Ele é de facto uma oração extremamente fervorosa. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É efetivamente algo que nós devemos ter bem presente na nossa mente. Quando nos relacionamos com Deus, termos esse coração puro, esse coração santo, esse coração limpo diante de Deus, para poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm pintado um Deus cinzento. Eu fico, às vezes, muito triste ao ver como as pessoas foram mal ensinadas, não têm acesso à Bíblia, não percebem o Deus da Bíblia. Infelizmente, têm pessoas que lhes educaram acerca de Deus e pintaram um Deus terrível, um Deus de grande juízo, um Deus que vai punir toda a gente sem mais nem menos, um Deus que não julga com amor, nem faz distinção entre uns e outros. Não, Deus é um Deus de amor. É um Deus que julga, sem dúvida, mas é um Deus equilibrado, um Deus que julga com cuidado, com equidade. Eu gosto desta palavra, da justiça com equidade. Nós precisávamos de uma justiça assim no nosso país, uma justiça equilibrada, uma justiça que é capaz de punir os pequenos delitos, mas também é capaz de punir os grandes delitos e não deixa os processos prescrever simplesmente porque são figuras conhecidas ou isto ou aquilo. Uma justiça com equilíbrio, com equidade. Precisamos efetivamente de perceber que o nosso Deus não é um Deus cinzento. Por isso devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus é belo. Deus é um Deus colorido. Deus é um Deus que tem sentido de humor. E, efetivamente, este é o Deus da Bíblia. Vale a pena você encontrar esse Deus na Bíblia. Por isso, não dê só ouvidos àquilo que você aprendeu na sua infância. Algum tempo atrás estava a falar com uma pessoa que se dizia ateu e ele dizia no final de um encontro que nós tivemos que se ele tivesse ouvido falar de Deus em criança, como nós o apresentámos ali, com uma forma simples e clara através da Bíblia, provavelmente ele não seria ateu. Porque o Deus que lhe pintaram era um Deus cinzento, um Deus tirano, um Deus que é castrador, um Deus que não permite que nada se faça. Deus não é assim.
Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele, uma relação de liberdade, uma relação de justiça, mas uma relação também de santidade, uma relação que não escraviza, mas que liberta, e é isso que Deus propõe para si. Para isso nós precisamos de ouvir o conselho que o apóstolo Paulo nos deixa na carta aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer com estas palavras? Que nós precisamos, efetivamente, de ter um relacionamento com Deus que tem várias características. São características de santidade, de ética, de verdade, de justiça, mas precisamos de mudar a nossa maneira de pensar, transformar a nossa mente pela renovação, portanto, a renovação do pensamento, do nosso entendimento. Não nos conformarmos simplesmente com aquilo que nos foi oferecido na nossa infância, na nossa sociedade, de um Deus tirano, um Deus que julga, um Deus quase que está lá no céu com um raio na mão, à espera que uns quantos humanos falhem, que é para mandar um trovão e fulminar uns quantos. Não é que Deus age assim. Deus não age assim. Deus é um Deus que é belo, é um Deus que efetivamente vale a pena contemplar. Contemplemos a beleza da sua santidade. A santidade de Deus é bela. Não é simplesmente uma santidade que veio para destruir. Não é uma santidade destruidora, é uma santidade que é bela. Vale a pena contemplar essa beleza. Não sei se você gosta de visitar galerias de arte, ver quadros de alguns pintores ou fotografias de alguns fotógrafos. Eu aprecio de uma forma muito interessante essas obras de arte. Gosto muito de ver boas exposições de pintura, boas exposições de fotografia. E às vezes eu fico ali a olhar para aquelas obras-primas, aqueles retratos que manifestam a excelência daqueles pintores. A pessoa fica ali a olhar para a beleza daquele quadro. Vale a pena olhar para perder tempo, analisar. Eu gosto de ver os pormenores, as sombras, os contrastes. Com Deus é a mesma coisa. Nós ficamos a olhar extasiados para a santidade de Deus. Precisamos gastar algumas horas a olhar para essa santidade. Precisamos gastar tempo e investir tempo ao conhecer essa santidade. É como analisar um quadro. Não podemos tirar todos os pormenores se passarmos a correr numa galeria de arte e passamos a correr em todos os quadros. Como é óbvio, não aproveitamos absolutamente nada. Algumas pessoas vão às galerias de arte e dizem: mas que grande seca! Estamos ali a fazer o quê? Porque muitas vezes não aprendemos a gostar. Então nós precisamos de aprender a perceber a beleza da santidade de Deus, os contornos de Deus, aquilo que Deus faz, como Ele o faz, com que intenção Deus faz. E é essas nuances que muitas vezes, não compreendendo, nós olhamos para aquilo e pensamos: bem, é uma grande seca. Um relacionamento com Deus é uma grande seca, mas na realidade não é. Aprendamos a contemplar a beleza da sua santidade. E o verso 3 prossegue a dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Às vezes nós pensamos que a natureza é poderosa, mas temos que lembrar que Deus é o Deus criador da natureza. E se o mar é poderoso, eu gosto muito do mar, vocês já sabem, eu já tenho dito isto várias vezes, gosto muito de ir assim até às praias, na altura do inverno, onde a ondulação está forte, ver as ondas a bater no mar, ver o poder do mar. Eu gosto muito de apreciar esse poder do mar sobre a terra. E efetivamente nós pensamos às vezes que o mar é que é poderoso, mas não, Deus é que é poderoso, Ele está sobre as muitas águas, é Ele que criou todas essas coisas. Então se o mar é assim poderoso, Deus é milhões de vezes mais poderoso do que qualquer mar que nós possamos imaginar. E o verso 4 ainda diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Este é efetivamente aquilo que nós podemos retirar do nosso Deus. É um Deus poderosíssimo, um Deus que vale a pena contemplar. E o verso 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como uns bezerros. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Vemos aqui que o salmista está a olhar, eu imagino que ele é capaz de estar a contemplar alguma tempestade e está a tentar
transcrever aquilo que ele está a visualizar por palavras poéticas. Temos sempre que ter esta percepção que o livro dos Salmos são poesia. E é possível que Davi estivesse a presenciar, ou talvez uma tempestade onde há relâmpagos, onde há trovões, ou talvez algum vulcão estava em erupção e ele estava a presenciar esta tremenda manifestação de força da natureza, e ele diz: a voz do Senhor faz tremer os cedros, a voz do Senhor despedaça as grandes árvores. E vemos realmente que ele está atento àquilo que está a acontecer. Ele de alguma forma está a ver a mão de Deus nestas situações, a apreciar aquilo que é o poder da natureza criada por Deus. E isto são coisas magníficas de se contemplarem. E o Salmo 29, o verso 10 a 12, diz ainda: o Senhor preside aos dilúvios, como o rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esta é de facto uma declaração tremenda. Deus cuida daqueles que são seus. Deus também cuida dos outros. Nós sabemos pelas próprias Escrituras que Deus levanta o sol sobre o justo e o injusto. Deus faz chover sobre o ímpio e o justo. Deus é aquele que não mata logo alguém como Hitler ou outra pessoa à nascença. Deus muitas vezes permite para que essas pessoas tenham espaço para se arrependerem, se voltarem para Deus. Mas muitas vezes essas pessoas não querem. Querem efetivamente fazer o seu caminho, abandonar o caminho de Deus. Por isso o salmista diz aqui que Deus dá a paz ao seu povo. Há pessoas que não querem seguir o caminho de Deus, mas há outros que querem. Então, de facto, Deus guarda aqueles que querem seguir o seu caminho. Dessa maneira nós percebemos que chegamos ao Salmo 30, onde o salmista vai apresentar aqui ações de graça. Vai declarar a Deus como ele tem sido bom pela libertação que Deus lhe tem dado. E aqui vimos que ele provavelmente estaria a descrever alguma tempestade, alguma situação bastante dramática, e ele estava a ver que mesmo nessas circunstâncias Deus guarda o seu povo. Deus dá paz ao seu povo mesmo no meio das dificuldades. E por isso no Salmo 30 ele diz: eu te exaltarei ao Senhor porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi aqui agradece ao facto de não ter sido destruído, pois ele efetivamente estava a ser perseguido, tinha inimigos, mas Deus o protegeu de todas essas situações. E ele prossegue a dizer: o Senhor, meu Deus, clamei por ti por socorro e tu me saraste. Vemos como Davi agradece a Deus pela cura que ele recebeu, pelo cuidado que Deus tinha para com ele, pela proteção que Deus lhe dava, e ele efetivamente atribui a Deus estes factos. Ele sabe, como é óbvio, que ele teve que andar, ele teve que correr, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, mas ele sabe também que tudo isso seria inútil se Deus não estivesse com ele. O facto de reconhecermos que é Deus quem faz estas coisas na nossa vida não é uma atitude para desleixo, não é uma atitude para preguiça, não é uma atitude para ficarmos quietos, passivamente. Não. O nosso envolvimento com Deus deve conduzir-nos a uma atitude ativa e não uma atitude passiva. Deve fazer-nos perceber que Deus vai operar e eu devo caminhar naquilo que é os propósitos de Deus. E Davi estava muito consciente disso. O verso 3 deste capítulo 30 ainda prossegue: da cova fizeste subir a minha alma, descesse à sepultura, salmodiai ao Senhor, vós os que sois santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vemos aqui como Davi estava muito consciente de como Deus é bom. E às vezes é esta consciência que eu creio que a maior parte das pessoas não tem. Aliás, há ditados horríveis no nosso meio, no nosso país, que mostram que nós não temos esta compreensão de Deus. Há aquele ditado popular que certamente você conhece e que diz: Deus dá nozes a quem não tem dentes. O que é que isto quer dizer? Este provérbio é de facto horrível. Deus dá nozes a quem não tem dentes. Significa que Deus é injusto, porque Ele dá coisas duras para alguém que não é capaz de mastigar. O que Davi está a dizer é que Deus escreve direito por linhas tortas. O que Davi está a dizer é que é verdade que há situações em que Deus vem e nos disciplina, mas a sua misericórdia, a sua bondade dura uma vida inteira. Eu posso ser disciplinado por Deus durante umas horas,
mas o favor que Deus me faz é para a minha vida inteira. Então é uma perspectiva de Deus completamente diferente daquela que infelizmente nós temos no nosso país. E aqui eu tenho que dizer claramente, essa responsabilidade tem sido dos religiosos do nosso país, que têm ensinado mal as pessoas a respeito da palavra de Deus. Precisamos de chamar essas pessoas à atenção. Os religiosos no nosso país precisam de apresentar um Deus de acordo com as Escrituras e não com os seus traumas pessoais ou com os seus medos de uma determinada confissão religiosa ou de uma imposição eclesiástica daqui ou dali. Nós temos que ensinar aquilo que a Bíblia diz. E este Deus é um Deus de misericórdia e o favor de Deus dura a vida inteira. Você tem esta percepção de Deus, de que Deus é bondoso, de que Deus é um Deus que efetivamente se relaciona connosco? Eu costumo comparar e aprendi muito com os meus filhos acerca de quem Deus é. E vocês já sabem que eu partilho muito destes exemplos porque tem sido a minha experiência pessoal. Os meus filhos é óbvio que há alturas que fazem coisas que não me agradam. E eu como pai tenho que discipliná-los. Mas essa disciplina não dura a vida inteira. Se eles riscam as paredes lá em casa porque estão a brincar e riscaram as paredes lá em casa, o que é que eu faço? Filhos, venham cá. Vocês são responsáveis pelas paredes estarem riscadas. Então, neste momento, pegam numa bacia de água, num esfregão e vão limpar a parede. Esta é a disciplina que tem que ser exercida para eles serem responsáveis pelos seus atos. Mas aquela disciplina dura aquele momento em que eles estão a corrigir aquilo que fizeram de errado. Acaba aquela disciplina, acabou, voltou ao relacionamento, voltou o amor, voltou a brincadeira, voltou a podermos estar tranquilos uns com os outros. Às vezes nós temos a ideia que com Deus é o contrário, quer dizer, nós riscamos uma parede e vamos passar a vida inteira a limpar a parede e nunca mais vamos poder brincar. Desculpem aqui a aplicação à nossa vida, eu sei que somos adultos, não brincamos dessa maneira, mas espero que tenham compreendido a metáfora. É que Deus traz bondade à nossa vida todo o tempo. Muitas vezes Ele nos disciplina. Como diz aqui o texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este é o nosso Deus que se quer relacionar conosco. É um Deus que quer ter uma comunhão consigo e por isso Ele deu o seu amado Filho para que você tenha vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante e é isto que Deus lhe oferece. Por isso o verso 6 deste Salmo 30 nos diz o seguinte: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Agora Davi percebe que a sua fortaleza, a sua capacidade não está nos seus recursos financeiros. E é verdade, nós olhamos para pessoas que têm prosperidade financeira de uma forma tremenda, mas se nós olharmos para grandes vedetas do passado, do cinema, extremamente ricos, mas acabaram suicidando-se. Porquê? Porque havia um vazio tremendo. E aqui Davi está a constatar isso, ele dizendo: eu posso ter os bens da terra todos que eu quiser, mas se tu, ó Deus, desvias o rosto de mim, então serei angustiado. Não tem qualquer valor o resto das coisas que eu faço. Eu espero que você sinta o mesmo. Para mim é fundamental essa relação com Deus. Se de facto eu sinto que Deus desviou o rosto de mim porque eu pequei, porque eu me afastei de Deus, e a maior parte das vezes é assim, Deus não se afasta de mim, eu é que me afasto de Deus, essa angústia inunda o meu ser. Podemos ter os recursos materiais, podemos até ter a profissão certa, mas o vazio está lá. Precisamos de voltar a Deus, precisamos clamar a Deus, pôr em ordem a nossa vida com Deus. Por isso o verso 8 diz: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixar a cova? Declarará a ele a tua verdade? Vemos que Davi aqui reconhece que efetivamente ele necessitava de um encontro pessoal com Deus. E necessitava de ter esse momento com Deus. E por isso ele clama no verso 10: ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste do meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Vemos que este salmista está a perceber que é Deus quem transforma a situação. Talvez você está abatido, angustiado, desanimado, com vazio interior tremendo. Sente uma solidão profunda, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Talvez está o momento de declarar isto a Deus. Senhor, transforma
o meu pranto em alegria. Transforma o meu pano de saco. Isto tem a ver com o facto da pessoa estar humilhada, estar triste, abatida. Pano de saco para um judeu era assim como luto para nós, era estar de luto. E ele diz, transforma esse luto em alegria. Talvez você perdeu um ente querido, está a viver um momento de luto. Talvez está na altura de clamar ao Senhor. Diz, Senhor, transforma, muda o meu coração. E Deus certamente o vai fazer, porque essa é a vontade expressa do coração de Deus. O verso 5 ainda deste salmo diz, porque não passa de um momento a sua ira, a seu favor dura a vida inteira. Eu gostaria de terminar com este verso. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria que você ficasse neste programa com esta promessa. É verdade que às vezes Deus nos disciplina e a Bíblia é muito clara que Ele disciplinará se nós andamos a fazer coisas que são contrárias à sua vontade. Mas isso é um sinal do amor de Deus para consigo. Se você sente que há uma disciplina na sua vida, dê graças a Deus, reconcilie-se com Deus, peça perdão por aquilo que tem que pedir perdão e virá que a bondade de Deus durará para o resto da sua vida. Talvez você está a sofrer solidão, angústia, terríveis estão pensamentos a subir à sua mente e ao seu coração. Pode talvez durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então fique em meditação neste momento, talvez nestes textos da Palavra de Deus, guarde estas palavras no seu coração e deixe Deus falar consigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.